Primeira análise tática de uma vitória de Thiago Carpini, graças a Deus, aqui no Canto Rubro-Negro. Para você que gosta de entender o que aconteceu no campo, gosta de entender as ideias, pontos positivos, pontos negativos, sistema de jogo, dinâmica de jogo, função dos atletas, enfim, tudo detalhado e aprofundado aqui nesse conteúdo exclusivo, tá, do Canto Rubro-Negro. Então não esquece de tocar aí, ó, no gostei. Eu sempre falo que o conteúdo das análises é subvalorizado. Então, se eu fosse vocês, eu espalhava pra galera. E se você gosta, elogie para que a gente possa furar a bolha. Paulo tá aqui comigo, já vou colocar na tela. E já peço para que você deixe seu like, como eu falei. E vamos lá, vou tirar até aqui da imagem e vamos ver como foi aí essa primeira vitória do Vitória na Série A, Paulo. Vamos que vamos. Seja bem-vindo a mais uma. Inscreva-se no canto. 68 mil até quinta. Vamos lá, a gente consegue. Vamos lá, Paulo. Isso mesmo, vamos colocar aqui uma meta de 1000 likes nessa análise. Compartilhe todo mundo. Primeira vitória do Vitória na Série A. Depois de 6 longos anos, não se esqueçam. Depois de 6 anos, o Vitória volta a vencer a Série A. Espero que seja a primeira de muitos que a gente vai ter aí nos próximos anos. Começando, né, pela parte defensiva do Vitória, vamos aqui entender os primeiros comportamentos defensivos do Vitória contra o Internacional. E, na minha opinião, o primeiro tempo, embora o Internacional tivesse tido ali alguns volumes pelo lado do campo, a gente vai falar um pouco mais. Porém, foi um primeiro tempo onde muito me agradou a postura defensiva do Vitória. Aqui a gente observar nesse primeiro vídeo como o balanço das linhas do Vitória estava sendo muito bem executado durante o jogo, né, dentro da marcação do 4-4-2, melhor, do 4-1-4-1, com variações para o 4-4-2 e com referência zonal, como a gente observa agora, e observe o balanço. O Vitória vem para a região da bola, impede com que o Internacional saia para o lado esquerdo, o Internacional, no caso, pelo nosso lado direito. O Internacional roda a bola para o lado oposto e quando vai tentar progredir, nosso balanço já está muito bem feito, muito bem equilibrado para a região da bola e, novamente, o Internacional é obrigado a fazer o passe de retorno. Então, é aí a maioria das ações do Vitória. A gente viu esse jogo ali, o 4-1-4-1, muito desenhando também para o 4-5-1, porque o Luan saltava muito ali na linha que ficava à frente, então se desenhava em diversos momentos o 4-5-1. Trabalha agora de proteção do entre linhas com o Wagner Leonardo Camutanga saltando muito ali para estancar essas bolas e preencher os espaços que poderiam ser explorados pelos jogadores do Internacional, já que como essa linha de 5 e de 1 avançava em alguns momentos, sobrava ali alguns espaços, mas a bola não entrava. A gente vai trazer aqui um dos motivos para isso. Tinha situações onde os jogadores não estavam encaixados, como é o caso aqui, porém, essa linha da frente bloqueava as linhas de passe. Ou seja, tem um jogador livre nas minhas costas, mas eu estou na frente do portador da bola, então a bola não vai entrar nesse jogador, por mais que ele esteja momentaneamente sozinho. E foi algo que o Vitória fez muito bem também. Esse fechamento dos espaços internos, né? Agora, outro momento que a gente vai observar que tem até um jogador do Inter ali por dentro, só que o portador da bola, o zagueiro, não tem linha de passe, porque os volantes estão fechando bem. A alternativa do Inter era tentar acelerar nos jogadores que ficavam abertos em amplitude. Lado esquerdo tinha muito Wanderson no 1 contra 1, na direita também a gente tinha ali, né, o Hugo no 1 contra 1 jogando aberto. Aqui o salto ali no entre linhas outra vez mostrando essa proteção que o Luan vem com um papel muito fundamental nisso, de cortes, de fechamento ali por dentro, mas que nesse jogo deu para ver a primeira linha, ou melhor, a última linha de marcação, fazendo muito desses gatilhos também de saltar para perseguir o portador ali no entre linhas. O Esteves fez muito isso, inclusive algumas bolas que vem na lateral é porque o Esteves está por dentro e o Oswaldo acaba, né, tendo que recompor. Aqui agora a gente vai para o momento do Vitória na marcação-pressão, algo que também funcionou muito durante o jogo. Novamente, pressão na zona da bola, buscando tirar o espaço do Internacional, tirar o ângulo de progressão no Internacional. E o Vitória, que mais gostei dessas ações de marcação pressão com linhas altas, é que foi tudo de uma forma muito inteligente. A gente não via em muitos momentos o Vitória indo de qualquer jeito. O Vitória recompor, dava ali, né, o espaço para os zagueiros construírem, mas fechava o meio de campo. Quando o Inter começava a jogar para trás, o Vitória ia avançando e aí abafava. E aqui, como eu falei, o Internacional teve sim alguns momentos, o que é normal, na Vitória não ia passar 90 minutos sem sofrer algum volume de jogo pelo Internacional. E a gente teve ali pelo lado esquerdo com o Vantos, que ganhou ali uns 2, 1 contra 1 do Lepo, né, no primeiro tempo, também ali do Camutanga em algumas situações, mas que não se ocasionou na situação, porque a nossa defesa da área foi muito boa durante todos os 90 minutos. Foram muitas interceptações de Wagner, de Camutanga, Zé Hugo, os pontos voltando também para fechar na área, né? E aqui, como eu falei, a marcação, pressão, dificultando essa saída do Internacional, obrigando ali o goleiro a todo momento ter que fazer o jogo longo, ter que fazer uma bola longa, e o Vitória estava conseguindo gerar vantagem, atrapalhando o Internacional em sua saída de bola. Então, esses foram os comportamentos e as dinâmicas que funcionaram
nesse primeiro tempo contra o Internacional. Tanto funcionaram que aqui eu vou mostrar, além desses outros lances serem bons lances, o fruto da execução dessa ideia. Aqui a análise do primeiro gol, desde a origem da jogada, bem do início, 1 minuto e 30 com câmera aberta, que só a gente traz com a análise lá do Barradão. A gente observa como o Internacional tem dificuldade de verticalizar esse jogo, até mesmo nos lados do campo. Como eu falei, teve escape, mas de um modo geral, a marcação do Vitória, conseguindo ali fazer esse balão da linha, como eu falei, pro lado da bola, quando a bola entrava na esquerda, a gente tinha ali muitos jogadores que impediam a progressão, né, do Internacional, aglomerando na zona da bola, obrigava o Inter a jogar para trás. O Inter, que tinha muita paciência, tranquilidade, rodava a bola de um lado para o outro, tinha dificuldade, né, de aproximação, falta de entrosamento por ser um time completamente mesclado, mas quando a bola desequilibrava no lado oposto, a gente não cedia espaço. Olha essa bola aqui, o jogador do Internacional pega a bola e não tem linha de passe à frente. Não tem jogador para poder verticalizar esse jogo, porque a gente está protegendo muito bem a zona da bola. E aí, como eu falei, a forma inteligente do Vitória de pressionar, de não subir de qualquer jeito. Perceba que o Vitória só sobe as linhas quando inibe e tira todos os espaços do Internacional. A gente viu os jogadores abafando um pouquinho mais, e aí é o momento que o Esteves consegue antecipar, fez isso muito bem durante o jogo, recupera a posse de bola, depois perde, aí vem outro adendo. O perde e pressiona, marcação, né, no pressão pós-perda, o Vitória consegue ali novamente roubar, e o Alejandro pisa por Oliveira, pisando na área. A gente vai falar mais sobre esse ponto também, que acho que é pouco falado, a gente vai trazer essa evolução que o Vitória apresentou também no momento ofensivo, tá? Então esses foram os momentos do Vitória sem a bola, né, e a gente, né, conseguindo entender um pouco mais das ideias de Thiago Carpini. Já aparece aqui, ó, meta de 1000 likes nesse vídeo, compartilha, já vai deixando aí foi o que você achou, foi o que você gostou da fase defensiva, da fase ofensiva nos comentários. Agora, trazendo um momento com bola do Vitória, algumas dinâmicas ficaram muito claras e algumas mudanças dentro de ideias que já estávamos acostumados. Por exemplo, muito claro que o principal momento do Vitória no jogo foi pelo lado do campo, com Esteves, Osvaldo, Leonardo e Luan sendo mais construtor nesse jogo do que vinha sendo. Acho que aos poucos também ele está começando a se soltar. A gente sabe que ele é mais burocrático, isso é característica dele, mas eu tenho visto ele se soltando um pouquinho mais e, como eu falei, a dinâmica é muito clara de aproximação pelo lado esquerdo do campo, de muita triangulação, como a gente observa agora, variação para o Luan baixar para fazer a saída de 3 entre os zagueiros. A gente via muito isso, né, com o Zeca baixando quando era com o Léo Condé, com o Carpini a gente viu muito o Luan baixando para fazer esse movimento, e aqui, como eu falei, que é uma mudança dentro do que a gente já estava vendo. Nesse jogo teve várias e várias ações, que era o Lucas Esteves, que estava por dentro do campo, Osvaldo aberto e Leonardo por dentro, porque eu falei que é uma mudança, algo que a gente já via, mas que teve uma mudança. Com o Condé a gente via Dudu, o lateral aberto e o ponta por dentro. Com o Carpini, isso varia muito, tem muita troca de posição, muita troca de movimentação. A gente vê o lateral por dentro e o ponta aberto. No outro lance é o ponta que está por dentro, o lateral aberto. No outro lance é o volante que está atacando a profundidade, como foi aquela bola de Luan para o Leonardo. Então, essa dinâmica ficou muito clara. No lado direito, o Lepe e o Mateuzinho, né, gerando essas aproximações, o Mateuzinho por dentro para ceder esse corredor para o William Lepe e o Alejandro, sempre se movimentando, flutuando muito ali nas costas da segunda linha de marcação, e o Vitória teve essas dinâmicas. Outro ponto também ficou muito claro, que o Vitória fez muitas jogadas quebrando o balanço do Internacional, ou seja, momentos que o Internacional estava todo lado esquerdo, o Vitória fazia de tudo para rodar a bola para o lado oposto. E aí sempre a gente achava o Lucas Esteves com liberdade, como foi nesse lance aqui. E aí a triangulação, como a gente falou, entre o Esteves, o Osvaldo e o Leonardo. E uma jogada dessa foi a situação do nosso segundo gol, que acabou sendo anulado, infelizmente. Mateuzinho por dentro, ali já indo pesar a última área, trazendo a bola por dentro para ceder o lado para o William Lepe. E aqui o ponto que eu falei, hoje o Vitória com o Carpini pesa muito melhor a área. Observe esse lance, que foram 4 jogadores em posição de finalizar. O gol de William Oliveira contra o João Vitor também tinha muita gente pesando a área, chegando bem na área para poder finalizar, para poder chegar. E isso a gente reclamava desde o Campeonato Brasileiro, a gente falava, pô, o Vitória pesa muito pouco a área, tem poucos jogadores chegando. E com o Carpini, nesses últimos jogos, a gente tem visto mais jogadores pisando ali na área, e isso também se dá a estrutura de 3 volantes. Uma outra situação bem parecida. Vitória vê que o Internacional está todo na esquerda, já quebra o balanço do Internacional, acionando Esteves, aí ele tenta fazer o passe, acaba errando, mas deu para perceber até o Carpini, se vocês observarem, na parte inferior da tela, toda hora que vai, né, pegava, já orientava para dar bola no Esteves, para acelerar nele, para quebrar o balanço do Internacional. E aqui a triangulação na direita também, com o Mateuzinho, o William, o Lepo sempre bem agressivo no último terço, no corredor lateral,
chegando muito ali na profundidade, a gente tentando ali trabalhar a posse de bola, e é claro que em alguns momentos a gente teve dificuldade, que foi que a gente viu o Lucas Arcanjo tentando fazer bola longa em alguns momentos, e infelizmente foi o ponto negativo do Vitória com a bola no primeiro tempo, acho que foi isso. Teve situações onde o Lucas Arcanjo acabou errando muita bola longa, muita recomposição, e a bola batia e voltava no momento onde a gente poderia ter um pouquinho mais de calma, tranquilidade para trabalhar a posse de bola, e em outros momentos, quando o Internacional subiu um pouquinho mais, o Wagner também tentava, a gente não estava ganhando muita bola longa. Quando a gente botava no chão, a gente tinha um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar a posse de bola. Outro vídeo que a gente vai trazer aqui agora, no segundo tempo, né, o Vitória na segunda etapa, trazendo o primeiro que a gente viu de bom no segundo tempo, né, que foi a transição ofensiva. O Vitória ali no início do segundo tempo, nos primeiros 10 minutos, o Vitória teve um ímpeto, um volume na transição, chegada ao último terço com muita velocidade em situação de contra-ataques, e ali muito evidente que seria a estratégia do Vitória. E outra vez, o Vitória pesando bem a área, a finalização de Oswaldo, 4 jogadores também tinham a possibilidade de fazer o gol. Oswaldo, Mateuzinho, William Oliveira, Alejandro. Tem momentos que são até 5, quando o Naldo encosta também, o lateral do lado oposto encosta. Então, o Vitória tem melhorado muito nisso. Novamente, a bola vindo para dentro. Se a bola dá em lepo, teriam umas 4 ali pesando a área para poder, né, fazer a situação de explorar o cruzamento e gerar uma finalização. Aqui também outra situação de contra-ataque que eu separei, contra-ataque muito bom do Vitória, muito rápido, onde conseguiu ali com poucos toques já acelerar e chegar no campo adversário. Alejandro ali pisando a bola para o Oswaldo, que fez a situação de arraste. O Lucas Esteves, que no segundo tempo também atacou muito, fez muita ultrapassagem na linha lateral, e foi Vitória nesse momento. Depois dos 10 minutos, aí o jogo, na minha opinião, foi todo do Internacional. Embora o Internacional não tivesse grande chance, mas controlou as ações. O Vitória começou, quando tinha posse de bola, errava muito. A gente viu muito mais bola longa, muito mais ações, né, de tentativa de arranjar as costas da última linha adversária, com o Zé Hugo que entrou, mas não conseguimos acionar o Zé Hugo. A bola não chegava no Zé Hugo, quando chegava ele não conseguia dominar, não entrou tão bem. Acho que as mudanças nesse jogo específico caíram um pouco o nível da equipe. Não significa que o Vitória estava jogando muito bem no primeiro tempo, que a postura foi recuar as linhas para sair em transição. Mas as substituições, né, nesse jogo, não é que todo mundo que entrou é ruim, mas o Zé Hugo já entrou bem melhor do que entrou nessa partida. O Zé Adriano não conseguiu dar prosseguimento das jogadas. O Eric Castilho teve sucessão de erros. O PK não entrou bem nessa partida. Então acho que esse jogo específico, o segundo tempo, além de ter a queda natural de ter entrado 3 titulares no Internacional, que a gente vai falar sobre isso, teve também as mudanças do Vitória que acabaram regredindo um pouco ali o nível, e por isso que a gente viu tantos e tantos erros assim na saída de bola, na construção de jogo na segunda etapa. O penúltimo vídeo que a gente vai trazer é justamente mostrando essa mudança do Internacional na segunda etapa. Assim como foi contra o Botafogo, o treinador colocou 3 titulares e a gente viu ali uma diferença muito grande, né, com o desempenho do Internacional, que voltou com um estilo de jogo mais rápido, poucos toques e acelerando muito no último terço, acelerando muito ali nos jogadores que jogavam aberto em amplitude, né? Então a gente tinha muitos momentos o Hélio aberto e o Hélio depois vinha para fechar, o Bustos atacando toda hora o corredor. O Internacional povoou mais esse entre linhas. Isso fez com que em muitos momentos, até que o entre linhas não era tão utilizado em muitos momentos, porém a marcação, o foco era tanto ali que sobrava espaço nos corredores laterais, e aí o Internacional fez ali muitas ações de cruzamento, como eu falei, a maioria interceptadas, mas teve ali também alguns erros de tomar de decisão, como um cruzamento que a gente vai ver que o lateral acaba isolando a bola, né, para a linha de fundo, numa jogada onde poderia ter tido um pouquinho mais de calma. Como eu falei, ali a aproximação flutuando na entrada da área, desequilibra, a bola vindo lá do campo, e aí o Internacional cabeceia, poderia até ter dominado a bola, estava sozinho, e o Arcanjo fez uma boa defesa. No rebote, segunda bola também do Internacional, que a gente faltou muito ganhar essa segunda bola de cruzamentos, depois da primeira bola vencida que a gente tinha, a segunda bola estava parando muito no pé do Internacional, então isso passou a sensação de sufoco, de estava sendo abafado, pressionado, porque a gente não estava tendo controle do jogo. O Internacional realmente dominou, controlou mais ações, né? E isso fez com que eles tivessem mais posse de bola, mais finalizações no segundo tempo, mais chegadas no último terço, e o Vitória não estava conseguindo sair em transição. Mesmo tendo um Zé Hugo, mesmo tendo um Culebra pelo lado esquerdo, que embora a gente vá falar sobre a parte técnica, mas de velocidade, a gente sabe que os dois são muito velozes, mas a gente não estava conseguindo engatar, não estava conseguindo achar eles. E o Internacional, como eu falei, bombardeando a área em cruzamentos, essa situação aqui que esse jogador finaliza bem, poderia ter finalizado no alvo, e acabou desperdiçando uma grande chance. O Vitória que defendeu bem a área no segundo tempo, mas depois da área, a entrada, os corredores laterais, cedeu alguns espaços, poderia ter sofrido ali o gol antes. Para finalizar, vamos à polêmica, né? Vamos ao gol sofrido. Aqui, antes de começar a falar, um ponto. O maior culpado do gol é Mateuzinho.
Dito isso, tiveram mais outros 3 culpados que a gente vai trazer aqui também. Aqui, óbvio e evidente que a gente tem que falar o primeiro ponto. Mateuzinho, penúltimo homem aqui, colocando o PK como último homem, para estar sendo generoso, que aqui na minha concepção também ele é o último homem, mas aqui o Mateuzinho tinha chance de pisar no PK, pro PK, se não recebesse pressão, fazer um cruzamento, ou até mesmo voltar pro Arcanjo, e principalmente, Mateuzinho ganha de 1-0, 36 minutos, volta a bola pro goleiro, não precisa forçar, o Vitória tá todo exposto, o Internacional tá todo saindo em transição, o Vitória tá todo lá atrás, então não precisava forçar esse jogo longo, e aí, Mateuzinho força, na sequência a gente vai ver, para mim, um segundo erro, que foi o do Camutanga. Nesse cenário aqui, acho que ele poderia fazer a falta tática, deixar ali a perna só para derrubar o jogador e paralisar o contra-ataque, nada de muito grave. E depois, vi um erro que foi pouco comentado, foi o Leonaldo, né? Mas aí a gente entende porque não é um jogador que costuma ficar nessa condição de zagueiro momentaneamente. Se você observar o Leonaldo, ele vê que o Wesley vai atacar o espaço, só que ele não acompanha, porque a ideia de Leonaldo era deixar o Wesley impedido, só que era justamente ele que tinha dado condições. Então aqui Leonaldo, ele vê o Wesley atacando, ele vê o Wesley passando em sua frente, ele não acompanha o Wesley para deixar o Wesley em impedimento, só que ele era mais atrás. E aí você vê que ele volta para trás e dá condição. E depois Arcanjo não precisava ter saído, poderia ter confiado um pouco mais na cobertura do Leonaldo e esperar que o Wesley estava levando para a perna esquerda dele. Se o Wesley puxa para a perna direita, que é a dele, o Leonaldo vinha interceptar. E se ele chuta de esquerda, é bem melhor para o goleiro fechar o ângulo de um deste chutão de canhota do que ir para cima para tentar intervir na jogada. Então, para mim, aqui, Arcanjo poderia ter segurado, dado mais a dúvida para o atacante, e aí ele acabou entregando muito a decisão. E o Wesley tinha dúvida do que fazer com a saída de Arcanjo, na minha visão, precipitada, foi simples cortar. Então, para mim, Mateuzinho foi o percursor do gol, embora não estamos queimando ele, só analisando a partida. É titular, para mim seria até injusto o Vitória perder com a falha dele, porque é um dos melhores jogadores do Vitória na temporada. Mas, além do Mateuzinho, teve algumas situações que a gente poderia corrigir o erro dele e não corrigiu. E uma análise completa dessa você só encontra no Canto Rubro-Negro. Se você assistiu até aqui, coloquei Vitória 1, Galo 0. É apertado, meu irmão. Lembrando que hoje, quarta-feira, tem pré-jogo ao vivo às 19 horas, tá? Mais uma vez, parabéns a Paulo, mais uma excelente análise. E outra coisa, eu tô fazendo uma vaquinha para o nosso Paulo analista ir para o Maracanã. A passagem não está barata, a passagem está R$ 1.600, eu falo a real aqui para vocês. Quem quiser e puder ajudar, viagensdocanto@gmail.com. O jogo é na quinta, a passagem está R$ 1.600 a R$ 1.700. Eu não tenho como bancar, sendo muito sincero. Então, quem quiser colar e achar que esse cidadão aqui, ó, merece estar no Maracanã fazendo a nossa transmissão de Vitória e Fluminense direto de lá, viagensdocanto@gmail.com. É isso, meu povo. Quer dar uma palavrinha, Paulo, sobre isso? Se quiser, faça assim, que aí eu tiro o mudo do seu... Pronto, microfone, vamos lá. Vocês vão deixar mesmo de ver nós três no Maracanã? Pelo amor de Deus, ajuda o canto, brincadeira. Mas, por favor, ajude pra gente fazer lá um conteúdo do Maracanã. Já pensou, nós três, o que é que a gente ia fazer lá se o Vitória dá um 2-0 no Fluminense? Vocês precisam ver isso. Então ajude o canto, faça um pix e ajude para nossa equipe inteira tá lá no Maracanã, no Rio de Janeiro. Pois é, 2-0 está sendo generoso. Eu quero 1-0 pro Vitória, tá bom? Eu quero todos os jogos 1-0. Valeu, meu povo. Agora vai aparecer a nossa transmissão. Eu ia falar para o jogo, mas a nossa transmissão de Vitória e Galo e o Pix é isso aí, ó. Tamo junto. Um abraço. Fui.